amigos da Engenharia de Estruturas, estamos aqui com mais um vídeo sobre a utilização do software F2 e hoje nós falaremos um pouco sobre sistemas de contraventamento, certo? Então nós utilizaremos aqui o F2 para demonstrar para vocês exatamente alguns sistemas de contraventamento para estruturas de concreto armado e para estruturas em aço, certo? Bom, inicialmente foram construídos aqui três modelos de pórtico, certo? Então nós temos aqui o primeiro modelo utilizando nós rígidos, temos um segundo modelo utilizando nós rotulados e elementos de barras dispostos aqui formando um X, e temos um terceiro modelo que é um pórtico com ligações aqui rotuladas, né? Seus nós rotulados e uma ligação aqui em um elemento rígido, certo? Um elemento de grande rigidez. O que eu quero mostrar para vocês em relação ao estudo de sistemas de contraventamento? Bom, o que é primeiro um contraventamento, certo? Vamos entender esse conceito. O contraventamento é um termo muito utilizado na engenharia de estruturas para fazer referência a um sistema de proteção contra a ação de vento, certo? Geralmente em edifícios aporticados, nós temos aí a ação de vento como ação horizontal, certo? Então, como funciona o sistema de contraventamento? Bom, nós temos aqui uma figura ilustrativa que demonstra aqui um pórtico, certo? Com dois apoios de segundo gênero e ligações aqui rígidas, né? Entre seus nós. E o que acontece? Se nós aplicarmos uma força aqui na horizontal, da esquerda para a direita, também vale da direita para a esquerda, certo? Mas só para exemplificar o nosso esquema aqui, vamos considerar uma força horizontal da esquerda para a direita, nós teremos a tendência de deformação desse pórtico dessa maneira aqui, demonstrado por essa linha azul com formatos aqui, com o formato deformado, certo? O que acontece? Como age o sistema de contraventamento? Bom, quando esse nó aqui, por exemplo, tende a se deslocar devido a essa força horizontal aplicada, essa barra aqui, ela vai simplesmente impedir o deslocamento desse nó aqui, ou seja, surgindo então nessa barra um esforço de tração. E essa barra aqui vai ser comprimida, nós desconsideramos os esforços sobre ela, certo? Uma outra figura aqui para nós observarmos essa questão do contraventamento é essa aqui. Então olha só, nós temos aqui a aplicação de uma carga horizontal, certo? Uma carga que pode ser aplicada aqui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E aí a tendência dessa barra aqui é surgir um esforço de tração. E esse esforço de tração ele é igual ao esforço de tração na barra mais um eventual esforço de compressão nessa barra aqui, certo? Isso em módulo. Então esse é um sistema simples de contraventamento muito utilizado para estruturas metálicas, certo? É comum a gente ver em galpões metálicos esse X formado aí por barras, né, geralmente em formato circular ou perfis tipo cantoneira, certo? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós temos, além do contraventamento em estruturas metálicas, também o contraventamento em estruturas de concreto. Mas por que não é comum ver esse X em estruturas de concreto? Justamente porque aqui está a diferença maior, digamos assim, mais notável entre os dois modelos estruturais, estruturas em aço e em concreto armado. Em estruturas de concreto armado, nós conseguimos fazer o contraventamento justamente trabalhando com a rigidez dos elementos. Por isso que é muito comum em prédios altos, ou seja, que tem uma maior solicitação devido às ações de vento, nós observarmos exatamente a presença aqui de pilares paredes, certo? O que nós chamamos de núcleo de rigidez, ou seja, nós construímos pilares, né, com grande inércia, no caso pilares paredes,
justamente para conseguir absorver todos os esforços oriundos das ações do vento, certo? Então é muito comum em estruturas de concreto armado nós utilizarmos esses elementos que nós chamamos aí de núcleo de rigidez. Onde nós encontramos isso em estruturas de concreto armado? Exatamente na caixa de elevador, algumas paredes, alguns pilares que vão ficar em paredes que têm menos importância em relação à arquitetura, certo? Então nós conseguimos identificar esses elementos de contraventamento nas estruturas de concreto armado. Bom, mas há um equívoco muito grande em relação à estrutura contraventada e estrutura de contraventamento. Costuma-se separar nas estruturas de concreto armado pilares contraventados e pilares de contraventamento. Nós não precisamos fazer essa separação. Por quê? Essa separação era feita porque os métodos de cálculos mais antigos, que eram os métodos manuais, analíticos, né, ficaria muito difícil nós fazermos uma análise de todos os valores de rigidez dos pilares da nossa estrutura. E aí chegar numa estrutura com a rigidez adequada. Então o que se fazia? Considerava-se alguns pilares contraventados e esses pilares, como no caso pilares paredes, pilares com elementos de rigidez, que possuem rigidez maior, consideravam como pilares de contraventamento. Hoje, com o uso de softwares computacionais, nós percebemos que nos modelos estruturais, todos os pilares contribuem para suportar aí a ação de vento, certo? Então não existe mais essa divisão de pilares contraventados e pilares de contraventamento. Todos os elementos contribuem com um valor de rigidez para o contraventamento da estrutura, no caso de estruturas de concreto armado. Agora, partindo para o estudo de estruturas metálicas, nós temos duas situações possíveis, certo? A primeira situação, que é a mais comum, é justamente essa. Nós temos aí ligações consideradas como rotuladas e aí nós temos o travamento dessa estrutura feito justamente por barras dispostas ou em K ou em X, certo? E alguns outros formatos que dependem aí do projeto arquitetônico, certo? É muito comum então em fachadas de prédios feitos com estrutura metálica, vocês observarem exatamente esse sistema de contraventamento. Bom, caso não se queira utilizar por questões estéticas ou por questão de análise do modelo estrutural, por algum motivo em específico, não se queira utilizar esse formato de contraventamento, nós podemos partir, no caso de estruturas metálicas, para um outro tipo de sistema de contraventamento, que é o seguinte: nós consideramos aqui os nossos nós também rotulados, certo? Só que nós criamos o que também nós chamamos de núcleo de rigidez, mais ou menos o mesmo princípio para as estruturas de concreto armado, ou seja, nós deixamos toda essa estrutura em relação à ação do vento apoiada numa estrutura mais rígida, ou seja, ligada numa estrutura mais rígida, que pode ser, por exemplo, um pilar parede de grande rigidez, certo? Isso significa o quê? Que eu permita a movimentação dessa estrutura, só que essa movimentação não vai ocorrer porque tem um elemento de grande rigidez para dar estabilidade nessa estrutura, ou seja, para absorver as ações devido ao vento, certo? Então nós temos aqui, para resumir para vocês, os três modelos com uma ação de vento aqui considerada, certo? Então nós temos aqui o esquema estrutural recomendado para estruturas de concreto armado, onde nós trabalhamos aí com a rigidez dos pilares para absorver a ação do vento. No caso de estrutura metálica, nós temos esse esquema aqui recomendado, o primeiro esquema, certo, de contraventamento, e temos também uma segunda alternativa, certo? Criando aqui um núcleo de rigidez, ou seja, um elemento de grande rigidez, como por exemplo um pilar parede de concreto armado para suportar, absorver essas ações de vento, certo?
Então isso aqui é uma forma muito simples de explicar sobre os sistemas de contraventamento. Nós faremos aí futuramente mais vídeos aprofundando um pouco mais o assunto, certo? E só para que nós possamos observar aqui o comportamento estrutural, certo? Pedindo aqui no F2 a deformada da estrutura, nós temos aqui no caso de uma estrutura de concreto armado, mostrando aqui a deformação, uma estrutura metálica mostrando também sua deformação. Percebam que é bem parecido esse modelo de deformação. E temos aqui a deformação de uma estrutura metálica ligada no elemento rígido. Então eu coloquei o elemento aqui de grande rigidez, lancei aqui no F2 justamente para que a gente pudesse observar esse comportamento. Percebam que a deformação acontece. Agora, qual o melhor modelo estrutural? Bom, aí depende de cada projeto. Como eu já falei em vídeos anteriores, cada projeto é um projeto único. Não tem como nós padronizarmos um modelo de cálculo que vale para todos os tipos de estruturas, certo? O objetivo do vídeo foi mostrar para vocês os sistemas de contraventamento, tanto para uma estrutura de concreto armado, quanto para estruturas feitas em aço, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, que futuramente nós postaremos mais vídeos ensinando um pouco sobre análise estrutural e diretrizes de projetos no canal Descomplicando a Engenharia de Estruturas. Muito obrigado, até mais.